Olá, alunos! Hoje nós vamos ter nossa segunda aula do módulo 2, que aborda a evolução do pensamento administrativo. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo a abordagem comportamental de gestão e modernas abordagens de gestão. Então, vamos lá. Bem, vamos começar vendo as origens do enfoque comportamental. Então, nós temos 5 itens: movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, fator humano no papel dos gerentes, psicologia industrial, dinâmica de grupo e liderança e escola das relações humanas, que nós vamos falar um pouquinho mais a fundo, tá? Cada um desses eu vou estar abordando nos próximos slides. Então, o primeiro deles é o movimento pelo bem-estar dos trabalhadores. Essa corrente ganhou força durante a Revolução Industrial. 5 tendências principais integram essa corrente. Veja que isso ocorreu enquanto estava ocorrendo a administração científica, ok? Nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo, né? A teoria da administração clássica, né? A teoria clássica da administração do Fayol teve como território a França, né? O Max Weber estava na Alemanha, então isso tudo está acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Então teve a influência dos sindicatos, que começaram a trabalhar para proteger o trabalhador. Houve experiências humanistas, como a Fundição Soio, que começou a fazer experimentos de tratar bem os colaboradores, diminuir a quantidade de horas trabalhadas e começaram a observar ganhos de produção. Houve o movimento do marxismo, assim como a Igreja Católica, com a encíclica de 1981, do Papa Leão XIII, com o subtítulo Sobre a Condição dos Trabalhadores. A encíclica rejeita as teses socialistas, no entanto, assume uma posição clara e a favor da justiça social. Também houve o pensamento humanista na escola clássica, né, protagonizado por uma mulher, Mary Parker Follett, que desenvolveu a abordagem da integração de resoluções de conflitos. Então, ela desenvolveu, segundo ela, precisava ter uma resolução integrativa de conflito, uma abordagem para lidar com o conflito em que ambas as partes indicam as suas preferências. Então, ela foi a primeira a tratar a resolução de conflitos dessa forma, pois ela acreditava que a coordenação em lugar da intimidação seria a essência de uma boa administração, tá? Outro fator que contribuiu para a abordagem comportamental foi o estudo do fator humano no papel dos gerentes. O principal autor, né, é o Chester Bernard, que escreveu o livro As Funções do Executivo. Ele focalizou explicitamente a dimensão humana e comportamental no trabalho dos administradores. Segundo ele, as organizações são, por natureza, essencialmente sistemas cooperativos. Então, a cooperação é alcançada quando há equilíbrios entre benefícios que a organização oferece para o indivíduo e o esforço que o indivíduo dá para a organização. Portanto, a cooperação não é produzida apenas pela crença no propósito moral da organização, mas principalmente pela percepção de compatibilidade entre esforço e recompensa. Bernard, referindo-se à ficção da autoridade superior, acreditava que os trabalhadores, em última análise, é o que concedem autoridades aos seus gerentes. Ele foi um dos pioneiros na explicação do papel do comportamento humano dos gerentes no desempenho das organizações. Suas reflexões, junto com as dos fundadores da Escola das Relações Humanas, ajudaram a ressaltar o papel dos fatores humanos no trabalho dos administradores. Então, veja que nós começamos a ver, então, vários movimentos que estão suprindo aquelas deficiências, aquela apreciação crítica que nós vimos da abordagem clássica. Houve também o movimento da psicologia industrial, tá? Nos anos de 1930, o campo da psicologia industrial começou a expandir-se, passando a tratar de assuntos como relações humanas, processos de supervisão e liderança, comunicação e satisfação do trabalho. A expressão psicologia industrial tornou-se insuficiente e surgiu outra designação, que é psicologia organizacional.
mais adotada ultimamente, e que vocês vão estar estudando na disciplina de comportamento organizacional. Houve também a questão dos estudos relacionados à dinâmica de grupo e liderança, que eu não vou me aprofundar com vocês, porque no módulo 4, nós vamos conhecer diversos teóricos que trabalharam com essas duas temáticas. Bem, nessa figura, nós conseguimos ver a teoria das relações humanas, que é uma das principais teorias da abordagem comportamental, em comparação com a administração científica e a teoria clássica, que nós vimos na aula anterior. Então, nós vemos que, enquanto a administração científica tinha a ênfase nas tarefas, teoria clássica na estrutura organizacional, e a teoria das relações humanas, ênfase nas pessoas, por meio do estudo da organização informal, grupos sociais, motivação, comunicação e liderança. Bem, então vamos ver mais agora sobre a Escola das Relações Humanas. O principal autor é o Elton Mayo. Ele estudou filosofia e psicologia e fez um experimento na fábrica da Western Electric em Hawthorne, Chicago. Nesse experimento, ele conseguiu revelar a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos e deu a partida para o estudo sistemático sobre a organização informal. Como que foi esse experimento? Ele separou na fábrica um grupo, né, de trabalhadores e começou a observar o que fazia com que esse grupo aumentasse a produtividade. E aí identificou que não eram apenas fatores relacionados com técnica, né, ou com ambiente, iluminação, ou mesmo com remuneração, que faziam com que esses indivíduos produzissem mais. Existia algo a mais. Então, existiam fatores sociais, e aí, por isso, né, que foi tão importante esse experimento, porque foi a partir deles que outros autores, né, começaram a trabalhar de forma mais específica nos aspectos sociais das organizações. Então, quais são as conclusões desse experimento? Nível de produção depende da integração social dos indivíduos, comportamento social das pessoas é importante para o seu desempenho, recompensas e sanções sociais afetam o desempenho das pessoas, a existência de grupos informais, de relações humanas dentro da organização, a importância e o efeito do conteúdo do cargo e aspectos emocionais, tudo isso influenciando na produtividade. Bem, além, né, da abordagem comportamental, nós tivemos diversas abordagens. No entanto, como a nossa disciplina tem um escopo bem amplo, nós não vamos aprofundar em todas as abordagens, não vamos conhecer com detalhe toda a evolução das teorias administrativas. Nós vimos as principais, a clássica e a comportamental, de forma breve, e agora eu vou comentar com vocês sobre as abordagens modernas de gestão, modernas abordagens de gestão, tá? Os fundamentos-chave das modernas abordagens de gestão incluem, portanto, a visão sistêmica das organizações e o pensamento contingencial. O mais importante é que elas reconheçam que nenhum modelo ou teoria possui uma aplicação universal para todas as situações ou pode determinar a exclusão de outros modelos. Então, elas duas se complementam. Vamos ver com mais detalhe? Veja. Se eu olhar as organizações como sistema, né, eu vou entender que tanto a teoria como a prática gerencial de hoje são influenciadas pela complexidade de sistemas e subsistemas organizacionais. Ok, mas o que é um sistema? É coleção de partes interrelacionadas que trabalham juntas, visando um objetivo. Um sistema aberto interage com o seu ambiente e transforma recursos, inputs, em produtos, outputs. Veja nessa imagem aqui. Eu tenho um conjunto de sistemas, cada um deles é referente a uma função da empresa. Lembra que nós tivemos na aula, no módulo 1, que nós vimos as funções da empresa? Então, eu posso considerar que cada sistema, subsistema aqui, né, de uma função, está compondo a rede organizacional de subsistemas, que é uma rede que ela está aberta, porque ela recebe inputs
dos fornecedores e outputs que são entregues os produtos, né, para os clientes. Então, quando eu olho as organizações como redes complexas de subsistemas que interagem, né, eu estou usando uma ferramenta que lida com a complexidade. Eu consigo visualizar a interação de componentes que se agregam em totalidade ou conjuntos complexos. E consigo entender a multiplicidade e interdependência das causas e variáveis dos problemas complexos e criar soluções para problemas complexos também, né? Já o pensamento contingencial, né, procura ajustar respostas gerenciais aos problemas e oportunidades específicas aos diferentes cenários. O pensamento contingencial reconhece que aquilo que representa uma boa estrutura para uma organização pode não funcionar para outra. E aquilo que funciona em uma determinada ocasião pode não funcionar bem no futuro, né? Porque as circunstâncias mudaram. Então, por que tem essa latinha de sardinha? Porque as organizações, elas não são como as sardinhas todas iguais, elas estão diferentes. E a gestão, ela tem que acompanhar as características da organização. Por isso que não existe receita de bolo para a gestão. O gestor atual, né, moderno, ele precisa conseguir enxergar os sistemas, a complexidade em que está inserida a organização, que nós vimos no slide anterior, né? E identificar as contingências atuais dessa organização para tomada de decisão. Bem, e esse conceito de sistema e abordagem e pensamento contingencial, eles são adotados nos tópicos que estão agora em voga na área de gestão, que é a excelência da qualidade de desempenho, é conseguir enxergar, né, o contexto de sistemas para a gestão da qualidade total relativa à cadeia de valor como um todo da organização, desde a entrada do fluxo de materiais até os clientes serem atendidos. Outro tópico é a consciência global. Boa parte da pressão por excelência no desempenho e na qualidade é criada pelas forças da globalização, ou por uma economia global altamente competitiva. Nós competimos hoje, nossas empresas, com empresas do mundo inteiro, né, com as novas tecnologias. E as nossas organizações, elas têm que aprender, têm que se aperfeiçoar continuamente. Vocês vão ver durante o curso que uma das ferramentas muito utilizadas pelo tecnólogo em processos gerenciais é o PDCA. O que é o PDCA? Né? Você planejar, executar, controlar e propor uma melhoria. É você aprender, né, com uma determinada ação. É uma ferramenta utilizada para operacionar esse conceito de organizações que aprendem. Outro conceito que também muito em voga é que a liderança do século XXI, ela deve ser estrategista global, quer dizer, ela tem que conseguir entender aquela complexidade da teoria de sistemas de uma forma muito clara, ela tem que entender de tecnologia, tem que conseguir usar bem a tecnologia a seu favor, tem que ser um líder inspirador, tem que fazer com que as pessoas façam e tem que ter um modelo de comportamento ético muito sólido. Não é à toa que hoje nós observamos cada vez mais as empresas preocupadas em terem um propósito, né, em buscarem minimizar seus impactos socioambientais. Por que elas fazem isso? Porque elas estão no mundo globalizado, elas aprenderam que quando elas cuidam das questões socioambientais, elas minimizam os seus riscos, e elas precisam desse propósito não só para chamar a atenção do seu cliente, mas também para fixar os seus colaboradores, porque esse é um critério que as pessoas usam também, cada vez mais, para escolher os locais onde vão dedicar boa parte do seu tempo todos os dias, tá? Então, esses são os tópicos que estão sendo discutidos atualmente nas organizações. E com isso concluímos
a nossa aula da unidade 2, abordagens comportamentais de gestão e modernas abordagens de gestão, do módulo 2, que tratou da evolução das teorias administrativas. Façam a atividade de check-out, participem no fórum e bons estudos!